Será que você está vivendo em estado de alerta e nem percebe? Ah, Grazi, mas você veio aqui falar sobre isso de novo. Sim, eu vim. Porque para muitas mulheres isso já virou normal. E hoje eu quero te mostrar como isso acontece no nosso corpo e como isso pode estar impactando a sua energia, o seu treino e até a sua mente. E fique aqui comigo até o final, porque eu preparei 3 dicas práticas que podem te ajudar a sair desse estado de alerta e desacelerar o seu corpo. Durante muito tempo, eu achei que viver acelerada era só parte da rotina. Acordar correndo, resolver mil coisas, treinar, trabalhar, produzir. Eu lembro aqui comigo onde eu descia as escadas comendo, porque não tinha tempo. Ou enquanto eu dirigia, eu acabava lanchando ali. E eu achava que isso era ser produtivo. E foi aí que uma aluna falou para mim: Grazi, você precisa sentar para comer. Isso vai te fazer mal alguma hora. E foi aí que eu percebi na pele o quanto que isso me fazia mal. E aí depois, mesmo quando eu parava, o meu corpo ele não desligava. Eu continuava acelerada o tempo todo, até quando eu ia dormir. A respiração ficava curta, aquela sensação de palpitação no coração, vontade de chorar sem motivo. Eu achava que às vezes isso era só TPM, mas que TPM era essa que eu tinha o mês inteiro? Às vezes era o mês inteiro essa vontade de chorar. Os ombros, a cervical sempre tensos. A mente estava sempre ativa. Era horrível eu deitar para dormir e a mente está aqui, ó, trabalhando, 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 coração acelerado. E aí eu comecei a ver isso também nas minhas alunas de personal. Muitas vezes elas faltavam o treino por não ter uma boa noite de sono. Elas estavam sempre aceleradas, sempre alertas. E o que muita gente não percebe é que o corpo, ele tem um mecanismo natural de sobrevivência. Quando ele entende que existe ameaça, ele entra em estado de alerta. E isso é natural. O problema é quando esse estado vira constante. E hoje, muitas mulheres vivem assim. Não porque estão em perigo real, mas porque vivem sob pressão o tempo inteiro. É cobrança de trabalho, de casa, de filhos, excesso de tarefas, falta de pausa. E a mente, ó, sempre ativa. E o corpo, ele não sabe diferenciar o que é um perigo real e o que é um estresse constante do dia a dia. E o resultado é o quê? Você sempre se mantém em alerta. E como isso aparece? Talvez você esteja aí se identificando com alguns desses sinais que eu falei e com alguns desses sinais que eu vou falar agora, né? Como a respiração curta, como se o ar nunca fosse suficiente, cervical, ó, sempre tensa, mandíbula apertada, muita gente tem bruxismo, dificuldade de relaxar até quando você para. Quando a gente deita para dormir, ó, e a cabeça fica falando. Consequentemente, a gente está o quê? Em cansaço constante. Mesmo dormindo, você quando acorda, acorda cansada. E um ponto muito importante é que você, ó, sempre está ligada, como se nunca conseguisse realmente se desligar para poder relaxar. E é aqui que entra algo que eu vivi muito também como professora, como personal. Muitas mulheres chegavam para treinar nesse estado, cansadas mentalmente. Mas aí o que elas queriam fazer? Queriam tentar compensar com mais treino, com mais intensidade. E às vezes também treinavam no modo automático. Às vezes elas estavam querendo treinar, resolvendo assunto do trabalho ao mesmo tempo, mexendo no celular, pensando ali na próxima tarefa, sem presença no corpo. E aí, o treino que era para ajudar acabava sendo só mais um estímulo.
para aquele corpo que já estava sobrecarregado, né? E foi aí que eu entendi uma coisa. Nem sempre o corpo precisa de mais estímulo. Às vezes ele precisa de regulação, precisa sair do modo de alerta, precisa sentir segurança de novo. E isso não acontece com mais cobrança, acontece com presença, com respiração e com movimento consciente. E é exatamente daí que nasceu o Pausa Flow. Não como uma pausa de tudo, mas como uma pausa consciente para reorganizar o corpo por dentro, regular o sistema nervoso e sair desse estado constante de alerta. Talvez o seu corpo ele não esteja cansado só por fazer demais, mas por nunca sair do modo de alerta. E agora eu quero te dar 3 dicas bem simples, mas muito poderosa. E se você puder, faz aí comigo agora uma delas, tá? A gente vai, ó, se você estiver sentada, você pode ajustar sua postura. Mais uma vez eu volto aqui para te dar um momento de pausa. Então, ó, descruza as suas pernas se você estiver sentada, fica numa postura confortável. Se fizer sentido para você, feche os seus olhos. E agora, leve a sua atenção para a sua respiração, sem tentar mudar nada ainda. Só observa como o ar entra e como ele sai. E agora, a gente vai começar a fazer isso juntas. Vamos inspirar em 4 segundos. Segurar, prender esse ar por 4 segundos. E soltar o ar em 6 segundos. Vamos fazer juntas? Inspira pelo nariz em 4, 3, 2, 1. Segura. 4, 3, 2, 1. E solte por 6, 5, 4, 3, 2, 1. Devagar. Vamos continuar nesse ritmo, inspirando mais suave, tentando prender esse ar por 4 segundos e soltando o ar de forma mais longa em 6. Tente você contar essa respiração. E enquanto respira, percebe seu corpo. Se ainda existe alguma tensão na sua cervical, na mandíbula, no rosto. E a cada exalação, permita-se soltar um pouco mais. Não precisa forçar esse relaxamento. Só dê espaço para o seu corpo desacelerar. Se vier algum pensamento, não lute contra ele. Só volta para a sua respiração. Inspira, segura e solta. Agora faz mais uma respiração profunda pelo nariz e solta o ar bem devagar pela boca. Aos poucos você pode ir abrindo os olhos, voltando
Essa é a respiração que eu faço dentro do Pausa Flow. Percebe a diferença? Quando você faz uma respiração consciente, você ativa o seu nervo parasimpático. O próprio nome já fala. Para. É o sistema que te ajuda a parar, que ajuda o seu corpo a sair do estado de alerta e entrar num estado de descanso. E isso é restauração. É assim que você vai curar esse cansaço invisível. E isso não significa que você não está relaxando ali de boa. Você está realmente cuidando da sua saúde emocional e física em um nível bem mais profundo. E vamos lá? A segunda dica da segunda pausa é o ritual do toque com carinho. A gente vai combinar que na próxima vez que você for passar um óleo no seu corpo, um creme, ou até na hora do banho que você for passar o seu sabonete, você vai fazer isso com presença. Você vai sentir a sua pele, o seu toque, vai respirar, vai olhar para o seu corpo, se conectar com você, vai fazer um gesto simples para você sair do automático. Porque isso, esse toque consciente, ele é muito poderoso, porque ele vai ajudar a despertar a sensibilidade, a conexão com o seu corpo e também estimula a produção de hormônios como citocina, que gera a sensação de bem-estar e esse vínculo com você mesma. E a terceira e última dica, mas também, super importante, é fazer uma postura de pausa. Uma postura que eu faço e, ele já tá no modo automático na minha cabeça. É a postura da borboleta deitada. É simplesmente você deitar na sua cama, unir seus pés e seus calcanhares, deixando os joelhos bem afastados. E aí, toda vez quando eu deito para dormir ou até para ver uma série, já vai no automático. E aí, você pode esticar os braços lá na cabeça ou pode deixar os braços ao lado do seu corpo. Você vai manter essa postura por 3 minutos, vai respirar devagar, com presença. E quando você estiver nessa postura, não tenta esvaziar sua mente. Tenta apenas, estar presente, se observar, observar o seu corpo, a sua respiração, sentir. Permita que você tenha como um espaço de entrega, de descanso profundo. E 3 minutinhos nessa postura deitada já faz uma grande diferença. Aqui eu quero que você lembre que um pouquinho todo dia. Não precisa ser tudo, não precisa ser muito. Começa com o que é possível. Cada pequena pausa é um presente para você mesmo. E em poucos minutos, seu corpo já começa a sair do modo de alerta. Isso é regulação, isso é presença, isso é pausa flow. E esse foi aqui mais um encontro nesse espaço que eu criei para te ajudar a sair do piloto automático. Eu fiquei muito feliz de ver você aqui comigo e saiba que esse espaço é todo seu. Toda semana a gente vai ter aqui um bate-papo, sempre com conversas, com práticas e com inspiração para você fazer uma pausa prática na sua vida. Se você fez alguma dessa prática, me conta aqui nos comentários como você sentiu depois.